Olá, meus queridos alunos de segunda fase em Direito Constitucional. Finalmente chegamos na última aula desse curso. Se você está acompanhando até esta última aula, é sinal que a sua aprovação está próxima, que certamente você vai conseguir obter a carteira, né, do exame aí, vai passar a carteira de advogado, vai poder advogar, né, vai tirar esse peso das costas, as pessoas perguntando se você foi aprovado ou não. Certamente, se você está estudando, além das aulas, né, resolvendo as questões, fazendo aí as peças, né, treinando as peças prático-profissionais, certamente você vai obter a aprovação. Bem, hoje, a última aula ficou destinada ao estudo da ação civil pública. Nós estudamos aqui todas as peças que já caíram aí no seu exame, né? Praticamente todas as peças nós vimos aqui. E aqueles modelos básicos, né? Sempre trazendo uma estrutura e uma forma como o examinador pergunta, né? Então, qual o problema? A gente resolveu os problemas juntos aqui, né? Nós também elaboramos, resolvemos algumas questões. Claro que você precisa ler o conteúdo de direito material na sua doutrina. Aluno de segunda fase da UAB, ele não se atém, né, a regras de resumos apenas, aqui as aulas, o material, ele vai além. Né? Ele pega a doutrina, ele pega o seu vadimeco e começa a marcar, ele manuseia, porque ele vai levar para o dia da prova, e aí ele precisa, né, tá com aquele já todo marcado, as peças que caem mais, os assuntos, os artigos da lei, né? Então eu espero que vocês estejam fazendo isso. Bem, e aí falta analisarmos a ação civil pública. O que eu vou falar da ação civil pública? Primeiro, que é uma peça que caiu apenas uma vez, então não é uma peça recorrente, e ela é uma petição inicial. Então, nós estudamos lá no tópico das garantias constitucionais, a ação civil pública até poderia ser vista lá. Mas naquele primeiro bloco, nós estudamos, lembrando aí, 3 blocos de peças. As garantias constitucionais, que é composta aí, esse grupo de garantias constitucionais, pelos remédios constitucionais, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de junção, o mandado de segurança e a ação popular, né? Depois nós vimos o grupo das ações do controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF e os seus desmembramentos, e vimos, por fim, o grupo dos recursos, em especial o recurso ordinário constitucional, o recurso extraordinário e o recurso especial. Nós falamos dos principais aí. E hoje nós vamos tratar desta ação, da ação civil pública, que tem aí um regulamento próprio, né, que é uma ação aí destinada, né, à tutela dos direitos difusos, coletivos. Nós vamos ver aqui, inclusive tem o conceito, embora nós já tenhamos falado sobre essa ideia dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, eles aparecem de novo aqui quando da análise da ação civil pública. Tá? E eu quero deixar aqui qual é a lei, então, que regulamenta esta ação. Qual é a lei que eu vou ter que começar a marcar agora, porque eu vou levar para o dia da prova e vou precisar utilizá-la caso o examinador coloque ela como peça escolhida. Então, olha na tela aí para nós acompanharmos a lei regulamentadora. Então, a lei que trata desta ação civil pública, né, é a Lei 7347 de 85. Esta lei, ela permite aí a defesa, né, dos interesses individuais, meta-individuais, relacionados com meio ambiente, né? Deixa eu só já colocar a canetinha aqui, que eu gosto de ir anotando. Ótimo. Então, esta lei, ela permite, assim, a defesa desses direitos, desses interesses meta-individuais e que tenham relação, olha lá, ó, com o meio ambiente, com o consumidor, com bens e direitos, né, de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico ou ainda qualquer interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, por infração à ordem urbanística, à honra, à dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos, patrimônio público e social. Então, veja, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, né, ao meio ambiente, ao consumidor, enfim, a todos esses bens que nós acabamos de analisar, esta ação
civil pública, ela protege isso. Então, volte para mim para nós conversarmos um pouquinho. A ação civil pública ela é mais abrangente que a ação popular. Esse é um detalhe importante. Vocês vejam, né? O que a ação popular tem como objetivo? A proteção, né? Visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, sentido amplo, moralidade administrativa, meio ambiente. Aqui vocês já perceberam, né, que o objeto desta ação é maior. E há ainda outras, né, aqui dá para acumular, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Aqui, esta ação permite, inclusive, o ajuizamento de forma prévia. Então, nós temos aqui algumas peculiaridades desta ação. Vejam também que, olha lá na tela que eu coloquei para vocês, alguns desses bens protegidos, eles foram incluídos, olha, posteriormente. Então, veja, aqui o CDC, né? O que é a Lei 8.078 de 90? É o CDC, o Código de Defesa do Consumidor acrescentou, né, este objetivo aqui dentro da ação civil pública. Né? Então, outros, ó, também acrescentado em 2011, tá? Então, nós temos aí, ó, aqui, ó, preservação à honra, a dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos, também incluídos lá em 2014. Uma ação para proteger o patrimônio público e social, crescida em 2014. Volte para mim. Então, a tendência é ampliar. Ela é uma ação que abarca, né, tem um objeto maior, mais extenso do que as demais que nós analisamos até agora. Tudo bem? Além disso, o que vocês vão lembrar? Olha lá. Coloquei aí essas observações mais abrangente de forma preventiva. Como é que eu comprovo que essa ação popular pode ser, né, ajuizada de forma preventiva? Tá aqui no artigo 4º da lei. Mas antes disso, ó, mais abrangente pelo objetivo, tá? Pelo objeto, né? Pelo objeto que nós vimos agora. E também eu quero lembrar que aqui há a possibilidade de cumulação. Aqui eu posso cumular. Cumular o quê? Eu posso acumular indenização, né? Indenização com obrigação de fazer. Indenização mais obrigação de fazer. Aqui posso. Mais obrigação. Você tá anotando aí, né? Sei que minha canetinha aqui às vezes falha, mas você tá ouvindo e tá anotando. Então, posso acumular indenização com obrigação de fazer ou não fazer, ou ainda qualquer outra tutela que tenha relação, que se mostre aí necessária para preservar esses direitos. Bem, ainda falando da forma agora preventiva, como é que eu comprovo isso? O artigo 4º da lei. Volte para mim. Toda vez que eu disser apenas o artigo tal, eu estou falando da lei. Porque se eu comecei o estudo pela análise da lei da ação civil pública, não é outra. Se eu fizer menção a outra lei, obviamente que eu vou falar especificamente qual é a lei. Mas quando eu falar apenas o artigo 4º, eu estou fazendo menção à lei objeto de estudo. Tá certo? Então, olha lá o artigo 4º. Poderá, e aí eu gosto do marca-texto, poderá ser ajuizada a ação cautelar. Olha lá a forma preventiva. Ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público, social, ao meio ambiente, consumidor, todos aqueles objetivos que nós já estudamos. Então, o artigo 4º permite a propositura desta ação de forma preventiva, tá? Como eu mencionei, comporta acumulação, comporta também outros, né? Outra tutela para preservar os interesses coletivos em sentido amplo. Outro detalhe importante, pode voltar aqui para mim antes de ir para cá. Bem, olha só, o conteúdo de direito material, ou seja, o direito material que é protegido, vejam que nós vimos um rol extenso, né, de objetivos que esta lei protege. Quem é que define? Qual é o regulamento que traz as regras sobre os direitos materiais protegidos por esta lei? Veja, vai estar na Constituição Federal em algumas leis esparsas, porque nós temos diversas leis específicas. Então, você sabe, né, que lá em 2013, por exemplo, a visão era a proteção
das pessoas idosas. E lá em 2013 foi criado o Estatuto do Idoso, que trata que são direitos protegidos por meio da lei da ação civil pública. Então veja, para eu saber o conteúdo do direito material sobre o idoso, eu não vou utilizar a lei da ação civil pública, eu vou utilizar o Estatuto do Idoso. Mas por que a ação civil pública e a lei da ação, para que ela serve? Ela trata dos aspectos processuais. Como que eu vou fazer valer esses direitos previstos, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, né? Um dano ambiental, um derramamento de óleo, né, no mar, né? Como é que se atingiu muita gente, não atingiu? Como é que eu protejo isso? Porque, olha, a regra de processo, do processo civil comum, ela normalmente, ela tutela interesses subjetivos, interesses individuais. Será que dá para nós utilizarmos as mesmas regras, sem nenhuma alteração, que trata dos direitos individuais, dos direitos subjetivos, para aplicar para os nossos direitos difusos, para os direitos coletivos? Será que não há necessidade de um processo específico? Claro que há. Então, essas regras processuais, como é que a gente lida processualmente com esses direitos, que são direitos que não se atêm, né, ao indivíduo, lá, né, o direito civil, né, o direito de família, o contrato. Não, são danos que vão além dessas questões pontuais e individualizadas. São danos generalizados. E eu preciso de um processo específico. Aliás, precisamos capacitar os juízes, os advogados, as pessoas que atuam na justiça para atuar nesta área, porque ainda eles não têm toda essa capacidade. Eles estão acostumados, como é muito mais comum as ações pontuais, por isso que nós temos no exame de ordem de segunda fase, muito poucos alunos aqui no direito constitucional, muito mais alunos, né, lá no civil, no penal, no trabalho, porque é o dia a dia. Agora, essa atuação, ela exige um conhecimento específico, porque não dá para aplicar as mesmas regras do direito privado aqui. Então, a lei da ação civil pública, ela trata dos aspectos processuais. Olha lá. Então, eu dei alguns exemplos de dispositivos, de normas, né, que explicam o direito material dentro dos objetos protegidos pela ação civil pública. Então, a Constituição Federal, ela vai tratar do direito material, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, a lei, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, uma lei importante, a Lei 6.938 de 81, o Estatuto do Idoso, como eu comentei com vocês, a Lei 10.741 de 2013, o Estatuto, olha lá, de 2015, Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. E a parte processual, deixei essa incógnita, mas a parte processual, volte para mim, já respondi para vocês, né, que é tratada pela Lei 7347 de 85. Então, é ela quem trata dos aspectos processuais desta ação, tá? Tá, então pensando nos aspectos processuais. Professora, caiu um problema de violação de dano ambiental na minha segunda fase e eu não sei para onde que eu vou encaminhar essa ação. Quem é competente para julgar essa ação? Qual é o foro competente para isso? Que juiz? Porque o mar, né, pega mais lá de uma cidade, uma comarca. Como é que é isso? Quem que é o foro competente para o julgamento? Qual é a competência? A própria lei resolve. Se ela trata dos aspectos processuais, as respostas estarão na lei. Lógico que, subsidiariamente, nós podemos utilizar o Código de Processo Civil e até outras regras. Mas a lei, no primeiro momento, se ela é destinada ao tratamento dos aspectos processuais, o seu primeiro enfoque é buscar na lei. E aí eu já trouxe para vocês. Está lá no artigo 2º. Olha comigo na tela. Diz o artigo 2º o seguinte, segundo da Lei 7347, que as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Então, aqui, gente, é uma competência funcional, de feição absoluta, indeclinável por vontade das partes ou por disposição contratual. Volte para mim, né? Sabe aquele contrato que você coloca lá, eleja o foro por eleição, tal. Aqui não pode. Competência funcional é
indeclinável. Ela não pode ser alterada por meio da vontade das partes. Então vai ser no local onde ocorreu o dano. Por quê? Porque neste local é o local mais propício para conseguir obter as provas no local. Se for proposta em outra, mais difícil para obter as provas para comprovação daquele dano. Entenderam? Tá, olha lá que eu coloquei para vocês. Mas e se o dano ocorrer, né? E se o dano ocorrer em mais de uma comarca? Como é que a gente resolve se o dano ocorrer em mais de uma comarca? E aí, volte para mim. Bom, aí qualquer das comarcas, tá certo? Você pode escolher qualquer das comarcas para propor a ação. E aí a propositura dessa ação, ela vai prevenir o juízo, né? A jurisdição do juízo, de modo que qualquer ação, todas as ações propostas, né, intentadas, que tenham a mesma causa, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, aí elas vão correr naquela comarca escolhida. Então, mesmo que o dano tenha acontecido já em 2 locais, escolhido um, é aquela comarca que vai prevenir o juízo. Tá certo? Mais algum questionamento sobre a questão da competência? Sim, olha lá, coloquei professora. E se tiver interesse da União, será que vai ser ainda a Justiça Estadual? Não, volte para mim. Não, nós sabemos que a competência da União faz. Quando há interesse da União, o que ocorre? É ao deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E aí a resposta vai estar lá no artigo 109, inciso 1º da Constituição. Vamos ler? Olha o que diz. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falências de acidentes de trabalho e as sujeitas à jurisdição eleitoral e do trabalho. Então, vejo que há exemplos, né? Há vários exemplos aqui, quando há interesse da União, exemplos da jurisprudência, que se houver interesse da União, né, no caso concreto, outros, né, vários exemplos, um dano ambiental, né, que atinja mais de um estado, né, o próprio desmatamento, né, de uma área de preservação, na Mata Atlântica, volte para mim. Todos esses exemplos que nós tivemos no nosso país, né? Dê exemplos aí para mim, Benê. Brumadinho, o que mais? Exemplos de dano ambiental. Tivemos diversos exemplos aí, né, no nosso país que podem ser colocados. E aí o deslocamento para a Justiça Federal, tá bom? Bom, quem que pode propor a ação? Eis aqui, né? Porque normalmente, quem que propõe a ação? Normalmente é o Ministério Público. Mas, por muito tempo, ele que propunha ele é o autor popular, ele é o autor popular, não, da ação popular. O Ministério Público, ele sempre foi o principal, né? O inquérito civil e a ação popular. Mas nós temos que perceber que esta legitimidade, ela foi ampliada desde 2007, já há muito tempo. Então, há várias pessoas que podem propor a ação popular. Claro que você, como advogado, normalmente você vai ser advogado de alguém, né? Não do Ministério Público. Na sua prova para advogado, né? Vai pedir uma petição de advogado. Então, você pode ser aí um advogado, né? De uma associação, enfim. E aí tem os legitimados específicos. Mas a resposta é, onde é que estão os legitimados? Lá no artigo 5º da lei. Veja que a lei, ela traz tudo. Então, olha lá. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, volte para mim, já vimos no início, que pode ser de forma preventiva e, portanto, é possível a propositura dessa ação cautelar, e os legitimados são os mesmos. Quem? O Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federativos, União, Estados membros e municípios, Distrito Federal e municípios, né? Os entes da administração, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. E também a associação que concomitantemente. Então, volte para mim. Existem alguns requisitos
para que a ação seja proposta por uma associação, tá? Existem alguns requisitos. Olha lá, são semelhantes lá do mandado de segurança, mas tem outras questões. Que esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil. Volte para mim. Cuidado, hein? Cuidado que aqui vai ter uma observação. Porque lá no mandado de segurança, necessariamente, né, a gente tem lá as comprovações. Aqui tem margem para que o juiz aceite, mesmo que ela não tenha tido essa prévia constituição. Então, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas, além disso, quais são lá? Olha lá, quais são esses requisitos para que a associação possa propor a ação civil pública? Ela tem que ser constituída há pelo menos um ano, né? E ela tem que incluir, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico. Olha só, né? Então, volte para mim. Além dessa prévia constituição que nós vimos, ela tem que demonstrar o quê? Lembram de um requisito lá do controle concentrado de constitucionalidade, em que os legitimados, lembram dos legitimados do artigo 103 da Constituição? Eles são legitimados à propositura das ações do controle. E o Supremo divide lá aquele bloco do artigo 103 em legitimados universais, que podem impugnar quaisquer leis, e os legitimados especiais. Esses especiais precisam demonstrar pertinência temática. Isso mesmo, o tema tem que ser pertinente com aquilo que eles estão, com a lei que está sendo questionada. Aqui é a mesma coisa. Quando a linha B, né, que eu li agora, do inciso 5º, do artigo 5º da nossa Constituição, quando ela fala que a associação tem que incluir dentro das suas finalidades institucionais a proteção daqueles bens tutelados pela Lei da Ação Civil Pública, eu estou exigindo dessa associação que ela comprove a pertinência temática, que é esse vínculo que deve existir entre aquilo que está sendo impugnado. Tá certo? Vamos então ler um pouquinho os parágrafos desse artigo, que também é importante, tá? Bom, o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, ele vai atuar como fiscal da lei. Fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas, nos termos deste artigo, habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação pela associação, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Volte para mim. O mesmo ocorre, né? Em relação à ação popular. Lembram? Se o autor popular que propuser a ação não der andamento, né? É possível que outra pessoa ou o Ministério Público assuma o polo ativo e dê andamento aí na ação, tá? Aqui também nós temos isso. Bem, agora falando da associação, eu mencionei que o juiz pode dispensar esse requisito de pré-constituição de um ano. E como que ele, com fundamento em quem? É o parágrafo 4º desse mesmo artigo 5º. Então, olha lá o que diz. Diz que o requisito da pré-constituição, tá? Não é o requisito da pertinência temática, não. É o da pré-constituição, lembram? De um ano. É esse aqui. Pode ser dispensado pelo juiz quando houver manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou ainda pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, diferente aí do que ocorre com o mandado de segurança, pode voltar para mim, diferente do que ocorre com o mandado de segurança, em que esse requisito da prévia constituição de um ano da associação é taxativo, não pode ser alterado, aqui a própria lei autoriza que o juiz dispense esse requisito de um ano. Já é uma diferença que você pode encontrar no problema da sua segunda fase da OAB. Né? É algo que já pode ajudá-lo a diferenciar entre, né, uma ação e outra.
Tudo bem? Volta lá para a gente continuar essa análise. Ainda, né? Vocês vão lembrar que admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre Ministérios Públicos da União, do DF, dos Estados, na defesa dos interesses e direitos que cuidam a esta lei. Os órgãos públicos poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Volte para mim. É possível, né, que seja feito aquilo que nós chamamos de termo de ajustamento de conduta. Por quê? Qual é a finalidade? Por exemplo, um dano ambiental, eu preciso primeiro sanar o dano, a indenização, né, as coisas que você vai pedir depois, tudo bem, mas o mais importante, primeiro, é obstar, é parar, né, aquele dano. E o segundo é que as empresas que causaram o dano, que elas se comprometam a fazer algo para evitar que aquele dano ocorra novamente. Então, as obrigações de fazer, né, ou de não fazer, elas são muito bem-vindas aqui na Lei de Ação Civil Pública. Este é o objetivo, né? E aí, por meio de um ajustamento, do termo de ajustamento de conduta, é possível que isso seja feito. E vocês sabem, qual a importância desse termo valer como título executivo extrajudicial? Se não for cumprido, se ela assumir que ela vai tomar todas as medidas preventivas necessárias, que ela vai reparar esse dano e tal, mas se não cumprir, você vai direto executar, porque é título executivo extrajudicial. Ele tem, né, ele vale aí como se fosse uma sentença, você vai diretamente executar. Interessante, né? Interessante. Agora você pode me perguntar, né? E em relação à legitimidade passiva, professora? Então, nós falamos aí dos entes, né, que podem entrar com a ação, propor a ação, e em relação à legitimidade passiva. Bom, a ação, ela vai ser proposta, gente, em face dos responsáveis pela lesão ou ameaça de lesão, tá? Os responsáveis pela lesão ou ameaça de lesão. Lesão ao quê? Ao interesse coletivo, difuso, individual homogêneo, né? E esse réu vai ser pessoa física, jurídica, não importa, de direito público, de direito privado, até mesmo autoridade pública. Quem causar o dano vai estar no polo passivo, né? Aquele que foi responsável por causar o dano vai estar no polo passivo desta sua ação. Agora, quem é que divide? Quem é que explica, né, a questão dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? A divisão do que é o conceito dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, vocês vão encontrar no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Mas nós já tivemos uma aula em que eu expliquei, né, as diferenças entre um e outro. E aí eu peço que vocês revejam também esta aula em que nós demos um exemplo de cada um dos três. E você pode acabar me perguntando, professora, na prova eu tenho essa dificuldade de identificar não só o conceito, mas de identificar, né, quando que será aí, né, uma ação civil pública, quando que será uma ação popular, quando será um mandado de segurança coletivo. Porque há, né, semelhanças nos objetos. Embora já tenha dito que a ação civil pública comporta, né, um objeto mais abrangente que a ação popular, há algumas semelhanças entre os objetos. E aí vocês podem me perguntar quais seriam as diferenças. Tá? Então, vou colocar no quadro para a gente fazer algumas anotações. Tá? Diferenças. Primeiro, eu vou fazer as diferenças entre... Opa, deixa eu pegar a canetinha. Entre a ação civil pública e a ação popular, tá bom? Vou fazer primeiro essa diferença. Primeira diferença se dá quanto à legitimidade ativa. Legitimidade ativa. Qual que é a diferença entre a legitimidade ativa? Pode voltar aqui comigo para eu explicar rapidamente. Quem que pode propor a ação popular? Somente o cidadão. Quem é o cidadão? Aquele que possui o título de eleitor e está no exercício, está no gozo, está no exercício dos seus direitos políticos. É ele quem pode propor a ação popular.
E em relação à ação civil pública, acabamos de ver. Todos aqueles previstos no rol do artigo 5º da Lei 7347 de 85. Então já há uma diferença quanto à legitimidade ativa. Volta para a tela. Que mais? Além disso, em relação à legitimidade passiva, professora, há diferenças entre a legitimidade passiva. A ação civil pública, ela não precisa ser proposta aí contra o mesmo rol de legitimados previsto na ação popular. Volte para mim. Mais uma vez, a ação civil pública ela é mais abrangente. Por quê? Porque quem causou o dano. Ponto. Na ação popular tem o rol específico do legitimados passivos. Ok? Mais diferença entre ação civil pública e ação popular aí na tela. Agora, quanto ao objeto, que aí eu já vou até falar rapidinho porque nós já estudamos. Ação civil pública, objeto abrangente. Ação popular, mais restrito. Outra diferença se dá quanto ao pedido. Aqui é uma diferença importante. Vou até colocar para vocês um asterisco. Por quê? Porque o pedido na ação civil pública, ele pode abranger a anulação do ato lesivo, o ressarcimento ao erário e até mesmo, né, acumular com obrigação de fazer. Por exemplo, aí, vou reflorestar, mandar reflorestar uma área desmatada, né? Quando, volte para mim, houver dano ao meio ambiente. Então, o pedido também é mais abrangente. Aliás, se tudo é mais abrangente, o pedido, né, que vai reforçar aquilo que foi fundamentado depois na sua peça, certamente também seria mais abrangente. Então, aqui é essa possibilidade de acumular, né, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, indenização, tudo isso na ação civil pública é possível nós abrangermos mais. Tá bom, professora. E para eu distinguir sobre a ação popular e a ação civil pública, até que talvez eu já consiga identificar lá no dia da prova. Mas também eu sei que existem um pouco de semelhança entre o mandado de segurança coletivo e a ação civil pública. Será que poderíamos fazer também um quadrinho de diferenças? Sim, vamos lá a ele, né? Vamos a ele. Pegar a canetinha aqui. Agora, a nossa análise diz respeito ao mandado de segurança coletivo, versus ACP, Ação Civil Pública. Bom, a primeira diferença, de novo, repousa nos legitimados. Legitimados ativos. O que nós vamos lembrar aqui dos legitimados ativos? O MS coletivo, ele não comporta litisconsorte após o despacho da inicial. Na ação civil pública pode. Então, volte para mim. Após o despacho da inicial lá no mandado de segurança coletivo, não pode mais outra pessoa querendo entrar no polo ativo como litisconsorte. Coisa que a lei da ação civil pública não proíbe. Então, é uma diferença. E em relação aos legitimados passivos, lá de novo, ó, em relação aos legitimados passivos, também vamos falar um pouquinho? Sim, nessa legitimidade passiva, no MS, gente, há aí necessariamente um litisconsórcio. Então, o litisconsórcio será necessário entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica que a integra, tá? Já lá na ação civil pública, o polo pode ser formado por um, por outro ou por ambos. Então, a autoridade coatora, volte para mim, e a pessoa jurídica que integra, a qual faz parte essa autoridade coatora, necessariamente estarão no polo passivo da ação popular, o que não ocorre na ação civil pública. Na ação civil pública, você pode propor contra um ou outro, ou até mesmo contra os dois. Tudo bem? Mais uma diferença? Bom, ainda agora, quanto ao objeto. Quanto ao objeto, o que é que você vai lembrar? O que é que você vai lembrar? Volte para mim. Qual que é o objeto do mandado de segurança coletivo? Primeira observação em relação ao mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança protege o direito líquido e certo. O que é mesmo direito líquido e certo? Aquele em que há prova documental pré-constituída.
Cuidado. Aliás, essas palavras, prova pré-constituída, direito líquido e certo, independente de dilação probatória, não há como se fazer provas. Essas palavrinhas que eu acabei de mencionar são as palavrinhas que vocês vão encontrar dentro do problema criado pela GV, se ela quiser que vocês interponham um mandado de segurança coletivo. Ou um mandado de segurança individual, porque também são requisitos. Se ela quiser que vocês interponham, né, que vocês impetrem o mandado de segurança, ela vai colocar dentro do problema essas palavrinhas. Prova pré-constituída, não precisam de provas, independe de prova, não há dilação probatória, porque esse é requisito do mandado de segurança. E lá na ação civil pública? Não há necessidade de ter, as provas podem ser construídas, é uma inicial. Aliás, você vai precisar produzir prova, vai precisar ouvir testemunhas, precisar juntar laudos, até para saber desses danos todos, quais são os reflexos e efeitos, entenderam? Então aqui vai precisar, na ação civil pública não precisa, no mandado de segurança precisa de prova pré-constituída. Volta lá para a tela, além disso. Quanto à competência, vocês vão lembrar, né, quanto à competência, que no mandado de segurança, ela vai ser definida em razão da autoridade coatora. Volte para mim. Então, mandado de segurança, quem define o marco aí da competência é a autoridade coatora. Dependendo de quem for a autoridade coatora, a competência será uma. Já em relação à ação civil pública, qual é o órgão competente para julgar? Você já sabe, até o Benê já sabe. O local onde ocorreu o dano. O local onde ocorreu o dano. Se for mais de uma comarca, qualquer dessas comarcas. Tá certo? Volta lá ainda. Quanto ao prazo, né? Existe prazo aí? Prazo para propor a ação? Prazo do mandado de segurança é o prazo decadencial de 120 dias. E a ação civil pública? Pode voltar para mim. Mandado de segurança decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado. E a ação civil pública tem prazo também? Tem prazo também. Qual é o prazo da ação civil pública? Prazo prescricional de 5 anos, tá? Mandado de segurança, prazo decadencial de 120 dias. A ação civil pública, prazo prescricional de 5 anos, tá? Por fim, gente, volte lá para a gente falar que tem um último tipo de direito, né? Tipo de direito tutelado. Qual é o objeto aqui, né? O mandado de segurança, ele vai proteger apenas os direitos coletivos em sentido estrito, né? E individuais homogêneos. A ação civil pública, ela pode ser utilizada também na defesa dos interesses difusos, né? O interesse difuso, que é aquele que é essencialmente coletivo, né? Exige aí uma demanda coletiva, ele tem natureza indivisível e os interessados são unidos, né, por circunstâncias, estão unidos por circunstâncias fáticas. Não dá aí para precisar os titulares. O exemplo é esse dano, esse derramamento aí de óleo, né, no mar, é um exemplo clássico de direito difuso. Ok? Então, volte aqui para mim, para nós avançarmos. Eu acho que com base nessas diferenças aí, já dá para vocês começarem a, por meio da leitura dos problemas da UAB, começar a identificar. Porque, veja, aqui a gente aprende a estrutura, aprende o modelo, depois você tem, né? O treino leva à aprovação. Aqui você está treinando. Como? Estudando a aula, tá assistindo ouvindo a aula, lendo o material. Só que você vai baixar as provas lá na FGV, ou vai ter um livro de prática, né? Temos até o livro lá nosso, segunda fase, como passar na segunda fase, da Editora Foco. Já deixei aqui minha senha de desconto, se vocês quiserem, né? Professora Bruna, lá na editorafoco.com.br. Temos também um livro de segunda fase, em que tem muitos enunciados das provas anteriores, mas você também pode baixar esses enunciados na internet. E aí esses enunciados que vão ajudar vocês
por meio do treino, a aplicar essas diferenças. Porque não adianta conhecer as diferenças. Ah, conheço as diferenças. Ok, na hora que aparece o problema, você sabe qual é a peça? E errou a peça, perdeu a prova. Então, como é que eu vou encontrar a peça correta? Treinando. Eu escuto, eu entendo quais são as diferenças, e agora eu pego um problema em que caia este assunto e tento identificar se é ação popular, se é ação civil pública ou se é mandado de segurança coletivo. Nós já tivemos a aula de ação popular, qualquer coisa você pode rever, né? Temos lá a aula 13 sobre ação popular, nós tivemos também a aula sobre mandado de segurança coletivo, você pode rever essas 3 aulas, né? E a ação civil pública para ver se as aulas contribuem para a identificação correta da peça. Tá, partindo dessa conversa, pergunto a você, professora, nós temos uma estrutura básica da ação civil pública para eu pensar em fazer a minha peça aqui? Sim. Sim, eu trouxe para vocês uma estrutura básica. Então vejam comigo. Quais são as hipóteses de cabimento? Bom, são ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Como eu mencionei, as definições, elas estão lá no parágrafo único do artigo 81. Então, eu trouxe o artigo 81 só para vocês relembrarem essas definições. Diz o artigo 81 do CDC que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercido individualmente ou a título coletivo. Estamos falando dessa defesa aqui a título coletivo, né? A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Vejam que o próprio CDC é quem faz aí essa diferença, né? Então, eu dei aqui como exemplo de direito difuso, eu dei para vocês aqui como exemplo, né, um dano ambiental, né, um derramamento aí, eu coloquei aí para vocês, um derramamento de óleo no mar, né? Dano ambiental, tem muito a ver com o direito difuso. O direito coletivo, né, nós podemos dar como exemplo alguém, um grupo que esteja ligado por um contrato, por uma relação jurídica básica, né, que é o contrato, por exemplo, os contratos de plano de saúde, enfim, pessoas, né, um contrato que tem um vínculo, uma seguradora, né, então tem todas aquelas pessoas que são vinculadas, que fazem parte desse contrato e, portanto, pode ser dada aí uma resolução uniforme para todo o grupo. A decisão pode ser única, uniforme para todo o grupo. Aí nós estaremos diante dos interesses coletivos. Já os individuais homogêneos, olha lá, que também, né, são definidos aí pela lei, ela pode ocorrer, por exemplo, com a compra, né, de um veículo da fábrica, né, e esse veículo venha com defeito. Aí os proprietários desses automóveis, olha lá, assim entendido, né, como os decorrentes de origem comum, né? Então, os proprietários desses automóveis, eles podem, né, por essa circunstância fática de ter comprado, eles têm, em cada integrante do grupo vai ter direito, né, a uma reparação específica. Depende, né? Então, olha para mim, esses compraram o mesmo carro, tem o mesmo defeito, só que tem gente que comprou há 10 anos, tem outro que comprou há 1 ano, né, e já perdeu lá atrás. Então, o dano, a reparação vai ser individual, mas eles foram decorrentes de uma origem comum. Todos compraram aquele carro com defeito de fabricação. Só que o pedido, ele vai se limitar àquele dano efetivamente suportado pelo consumidor. Entenderam? Ótimo. Bom, além disso, o que nós vamos conversar ainda antes do intervalo? Nós já estamos próximos do intervalo, mas eu quero trazer, então, um modelo, né, da petição inicial de ação civil pública. Como que pode ser feito esse modelo? Por que a ideia é trazer esse modelo? Porque depois de analisado o modelo, nós vamos trazer o problema que caiu no exame. E aí, eu vou ajudá-los, calma, né? Vou trazer o problema, nós vamos resolver esse problema de forma conjunta, nós vamos conseguir extrair as ideias principais desse problema, e aí eu vou
resolver o problema com vocês, encontrar com vocês quais os fundamentos que deveríamos ter colocado nessa peça, e aí vocês em casa, com base no modelo e nas respostas dadas em aula, vão fazer a peça sozinhos. Sozinhos assim, né? Na hora de elaborar, porque a prova também você vai fazer a prova sozinho, né? Não dá, o professor não vai poder ir junto. Mas com base no modelo, que aí você tem uma estrutura da peça e um problema e qual foi o gabarito e quais os fundamentos deveriam ser colocados, fica bem mais fácil de você construir a sua ação civil pública aí na sua casa. Tá certo? Bem, já chegamos aqui nos minutinhos. Então eu vou parar por aqui e aí eu volto, próximo bloco, pro último. Ai, já tô com saudade, né? 24ª aula. Olha só. Parabéns, né? Deixa lá seu recado aí nas mídias sociais. Eu sempre deixo para vocês aí minhas mídias para que vocês me contem como foram na prova, passaram, não passaram, não importa como foram, mas me digam quais foram as suas dificuldades e de que estado vocês estão assistindo essa aula. Eu gosto muito de saber, tá? De que estado. Olha lá, só para voltar. Minhas mídias, né? O Instagram, o meu Facebook, a página do Facebook, @professora Bruna, o Instagram Professora Bruna Vieira, meu e-mail e se você quiser adquirir algum livro da Editora Foco, utilizando a minha senha de desconto, é só simular a compra e colocar ao final a senha de desconto da Professora Bruna, ok? Volte aqui, espero que tenham aproveitado e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!
Olá, meus queridos alunos! Segunda fase da OAB, último bloco da nossa 24ª aula, ou seja, último bloco do nosso curso. E ficamos de abordar agora, neste último bloco, o modelo da petição inicial de ação civil pública e como que o examinador, como perguntou uma única vez na sua prova, como que ele trouxe o problema para que vocês colocassem como peça cabível a ação civil pública. Tá? Então vamos lá pro nosso modelinho já colocar ele na tela. Bem, primeira coisa, o endereçamento, né? Como volte para mim rapidamente. Como a competência é do local do dano, o endereçamento será, né, para o juiz de direito da vara do local do dano. Se tiver vara da Fazenda Pública, você vai colocar lá a vara da Fazenda Pública, ou se não tiver também, você vai colocar simplesmente do local do dano, tá? Olha lá. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara da Fazenda Pública da comarca D. Bote para mim só aquela lembrança, né, do artigo 109 da Constituição, que se houver interesse da União envolvido, ocorrerá o tal do deslocamento da competência para a Justiça Federal. Mas isso só se houver interesse da União envolvido, tá? Volta lá. Associação de Defesa do Cidadão, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número tal, com sede na rua tal, conforme cópia do seu estatuto, por seu advogado, bastante procurador, escritório, né? Pode colocar também aí, vai colocar também o e-mail e tal, com base no artigo 1º da Lei 7.3, e aqui é a fundamentação que você vai ter que colocar na sua peça. Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente ação civil pública com pedido de liminar. É possível? Sim. Em face do Estado, pessoa jurídica de direito público interno, com sede tal, na pessoa de seu representante legal e da empresa X. Pode colocar aqui o litisconsorte? Sim. Pessoa jurídica de direito privado, com sede de suas atividades na rua tal, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Pode voltar para mim. Então, esse é um cabeçalho inicial. Como é uma petição inicial, o que você vai colocar lá? As regras do Código de Processo Civil também, enquanto a qualificação. Isso você vai, a primeira vez você já aprende e vai seguindo o modelinho. Tudo bem? Mas é uma petição inicial comum. Se é uma petição inicial comum, como é que você vai dividir, né? Fatos, direito e pedidos, né? Fatos lá, os fundamentos, o direito e o pedido em si. Então, na parte dos fatos, nós sabemos que nós vamos reproduzir aquilo que o examinador colocar no problema. Então, é só copiar o problema, né? Dividindo em parágrafos, obviamente, né? Tratando aí como forma, contar a história, né? Contar o que ocorreu por meio do problema. Mas não percam muito tempo aí querendo, né? Escrever da melhor maneira possível, porque o examinador não vai pontuar esses fatos, ele vai pontuar mais a sua fundamentação, a parte do direito. Então, aqui que você tem que se ater às regras da língua portuguesa, você tem que se ater aí à concatenação das ideias, né, coesão, coerência, lembrar de todos aqueles princípios lá que regem a redação forense, né, você também ser conciso, não ficar escrevendo muita coisa que aí o essencial se perde em meio ao excesso, né? Então, colocar apenas aí o que de fato há necessidade de ser colocado, tá? Mas a primeira coisa que você vai ter que trazer na sua ação civil pública é o cabimento desta ação, o enquadramento, né? Uma das hipóteses previstas no artigo 1º, um dos incisos lá que nós vimos, qual é aquela situação em que comprova o cabimento da ação civil pública, olha lá. Então, os fatos, breve resumo, do cabimento da sua ação civil pública e falar um pouquinho de interesses difusos, qual é o tipo de direito, né? Se é um interesse difuso, se é um interesse coletivo, se aquilo se enquadra lá no interesse individual homogêneo, e aí é só buscar o artigo 81, parágrafo único, volte para mim, que nós já vimos aqui, mas não custa nada você olhar. Vimos também
quando estudamos o mandado de segurança coletivo. Lá nós fizemos a diferença entre os três também. Vale, né? A leitura do material lá da sua aula de mandado de segurança coletivo e também assistir a própria aula, tá? Então você vai ter que enquadrar um desse direito, sendo difuso, coletivo ou individual homogêneo. Em relação, depois o outro tópico, olha lá. Então, veja, dentro do direito, eu sugiro que você vá fazendo subtópicos, né? Então, primeiro, o cabimento da ação. Qual é aí o artigo que fundamenta? Você vai colocar o artigo da ação civil pública e também do CDC. Se for caso do CDC, né? Volte para mim. Também você pode colocar, né? Pode ser que seja um artigo do Estatuto do Idoso, um artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, um artigo também pode ser, né? Da Política Nacional do Meio Ambiente, mas você tem que trazer aí a hipótese de cabimento específica. Lá, depois do 2.2, eu sugiro que vocês coloquem a legitimidade ativa, tá? Legitimidade ativa aí na tela. Bom, no caso da associação, deixei aqui a observação, você tem que demonstrar que houve o cumprimento do artigo 5º, inciso 5, alíneas A e B, da 7347 de 85. Então, volte para mim para eu explicar melhor isso aqui. Lembra que a associação, ela precisa cumprir 2 requisitos para que ela possa propor a ação civil pública. Quais são esses 2 requisitos, professora Bruna? O primeiro requisito é que a associação, ela tem que ter uma pré-constituição, tem que ser sido pré-constituída há pelo menos 1 ano. Sim, não é um requisito que o juiz pode dispensar, mas quando você está propondo a ação, você tem que mostrar que o requisito foi preenchido, exceto se o problema disser que o juiz, né, pode dispensar, etc. Então, você tem que verificar, né, se não é o caso também de fazer esse próprio requerimento, né, dessa história de que o juiz pode, eu até volto para lá, para esse artigo, eu vou até voltar aqui no meu material, volte aqui, né, olha lá, vou até passar aqui. Lembram que esse requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando? Quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, volte para mim. Se a associação que está propondo a ação, ela não tiver sido pré-constituída há pelo menos 1 ano, você vai ter que se valer desse parágrafo 4º aqui. Vai ter que se valer do parágrafo 4º desse inciso 5º do artigo 5º, para pedir para o juiz, para mostrar para ele, para pedir para ele dispensar esse requisito da pré-constituição e vai ter que mostrar que há manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, você, ao explicar esse parágrafo 4º, vai ter que trazer o dado que vai constar do problema, que comprova que há, por exemplo, manifesto interesse social evidenciado pela característica do dano ou pela dimensão do dano. Entenderam? Então, não é só dizer o que está previsto no parágrafo 4º. É relacionar subsunção, ligar a lei ao fato. É relacionar o fato, o problema trazido no problema, a hipótese trazida no problema com o artigo legal. Entenderam? Com esse parágrafo, tá? Mas isso só se a associação não tiver essa pré-constituição há pelo menos 1 ano. Só que são 2 os requisitos. Além desse requisito, eu estou falando especificamente da associação como legitimada ativa, que é a que tem mais chance de cair na sua prova, porque você vai entrar como advogado desta associação. Podem cair as outras? Podem, mas essa é pelo menos a que tem mais chance, tá? E o segundo requisito que a associação tem que demonstrar, além dessa prévia constituição há pelo menos 1 ano, é aquilo que nós chamamos do quê? De pertinência temática. É a relação dela, dos fins institucionais, da finalidade dessa associação, é a relação do que ela protege com aquele ato que ela está impugnando. Então, ela está alinhada ao objetivo da ação civil pública? Tem que estar alinhada. Tem que ter aí pertinência. O tema
objeto de questionamento tem que ser pertinente com as finalidades desta associação. Ok? Bom, feito isso, você vai colocar ó, lá no item 2.3, olha lá, da lesão ao interesse. Aqui você vai explicitar o direito que foi violado. Vai reforçar a ideia de que se trata de um direito difuso, coletivo ou individual homogêneo. Então, volte para mim. Você vai reproduzir aquilo que você já trouxe do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, explicando se é um direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, mas vai acrescentar, tem um plus. Olha lá. Vai acrescentar o quê? Que qual lei foi violada? Então, exemplo, foi violado dano ao meio ambiente. Então, você vai ter que fazer menção à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ou, foi violado aí, né, um direito do dano ao consumidor. Ah, volte para mim, vai ter que trazer aqui a menção ao artigo do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Né? Então, eu vou ter que mencionar aqui que o dano aos consumidores que adquiriram o dado produto, ensejando aí esta obrigação de indenizar. Bem, e sobre a antecipação de tutela ou liminar? Nós vimos que no início, olha lá na tela, eu coloquei para vocês, né, que eu trouxe um modelo de uma ação civil pública com pedido de liminar. Volte para mim. Como que a gente trabalha com tutela antecipada, com pedido de liminar? Se a lei específica traz um artigo específico que trata da antecipação de tutela ou da liminar, nós vamos usar o artigo da lei específica. Podemos nos valer do CPC, sim, subsidiariamente, mas havendo um artigo específico, esse que nós vamos utilizar, né? Então, se vocês olharem o artigo 12 e 21 da Lei de Ação Civil Pública, além do artigo 84 do CDC, vocês vão encontrar regras sobre essa antecipação de tutela. E aí eu já trouxe para vocês olharem aqui comigo, olha lá. O artigo 12 diz que poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Então, há requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia pública, poderá o presidente do tribunal, que competir o julgamento do respectivo recurso, suspender até essa execução dessa liminar em decisão fundamentada, tá? Que aí é outra história. Mas aqui cabe esse mandato liminar, tudo bem? A multa culminada liminarmente só será exigida do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento, tá? O artigo 21, ele fala que aplicam-se, né, a defesa desses direitos, o CDC. E aí você vai lá no artigo 84 do CDC, e vai ver outra menção, né, a essa tutela específica, olha lá. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou ainda determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do cumprimento, do adimplemento. Pode voltar aqui para mim. Vejam que existem, né, vários artigos que vocês podem trazer para sua peça para fundamentar esse pedido liminar. Bom, feitas essas primeiras colocações, né, você vai colocar lá os fundamentos da antecipação, aí o que você vai pedir? Né? Como é que você continua a sua peça prático-profissional? Olha lá, requer então outro sim, a condenação dos réus nas custas e honorários advocatícios, tá? Na forma do 85 do CPC, protesta pela produção de todos os meios de prova, volte para mim, né? Diferente aqui do mandado de segurança coletiva, em que nós vimos que não há como protestar por todos os meios de prova, porque lá no MS o direito tem que ser líquido e certo, e, portanto, não comporta aqui discussão de provas, tá? Aqui, sim, aqui como a dilação probatória, você vai pedir para o juiz conceder a produção de todos os meios de prova produzidos, né, admitidos em direito. Olha lá, sem exclusão de nenhuma delas, especialmente, olha lá, oitiva de depoimentos pessoais, eu dei como exemplo, né? Dos representantes das entidades rés,
bem como depoimentos de testemunhas, cujo rol será oferecido oportunamente. Requer também a isenção de custas e demais despesas, nos termos do artigo 18 da 7347 de 85. Dá-se o valor da causa, R$10.000, termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Pode voltar aqui comigo. Bom, qual foi o meu objetivo de trazer esse modelo? Para que vocês tenham bagagem de criar a própria ação civil pública de vocês. Porque assim, aqui o aluno tem que ser o protagonista. Ele é que vai falar no dia do exame, vai fazer a prova. Então, a ideia dele como protagonista, dele criando a sua própria história, dele aprendendo a fazer, eu trago um modelo, não precisa seguir ipsis litteris. Você não precisa fazer exatamente igual. Você precisa ter o norte, saber o que não pode faltar na sua peça. Então, essa ideia de modelo é uma ideia para ajudá-lo, é para conduzir você, estou segurando aí as mãos, para você não esquecer de colocar nada. Então, é o que não pode faltar na sua peça, tá? Mas não que necessariamente só vai ser aprovado se tiver ali exatamente igual. Não é assim. E feito isso, depois de apresentado o modelo a vocês, qual era o nosso propósito, né? O propósito é trazer o exame, como que caiu, encontrar as palavras-chave, resolver o problema, a peça, né? Qual que era a peça, quais os fundamentos, qual a competência, qual a legitimidade, né? Quais são os pedidos, para que você, após esta análise, escreva a sua própria ação civil pública. Combinado? Então, agora, seguindo esse caminho, vamos para o exame. Olha lá na tela como que caiu a nossa ação civil pública. Caiu nesse exame aí, 2017.1, a Associação Alfa, constituída há 3 anos. Então, a associação constituída há 3 anos. Pode voltar aqui para mim. Primeiro requisito já foi cumprido. Pré-constituição há pelo menos 1 ano. Então, aqui, nem precisaríamos pensar naquele parágrafo 4º que nós analisamos, né? Do inciso 5º do artigo 5º lá da lei. Nem precisamos pensar, né? Pedir para o juiz dispensar a pré-constituição. Não, no próprio problema já está dito que ela foi constituída há 3 anos. Volte lá. Cujo objetivo é a defesa do patrimônio social e, particularmente, do direito à saúde de todos, mostrou-se inconformada com a negativa do posto de saúde Gama, gerido pelo município Beta, de oferecer atendimento laboratorial adequado aos idosos que procuram esse serviço. Então, aqui 2 tópicos que já podem ser grifados, né? Direito à saúde e direito do idoso. Então, aqui, volte para mim. Em relação ao conteúdo, né? A fundamentação do conteúdo, não nos aspectos formais, mas em si, em relação ao conteúdo, você já vai pensar, né? Na parte que trata do direito de saúde, lá no final da Constituição. Você vai pensar no Estatuto do Idoso, porque eu estou falando do idoso. Você já abre o leque de possibilidades lá no seu vade-mecum de manuseio sobre os assuntos aqui versados. Tá? Voltando lá para a tela. O argumento das autoridades era o de que não havia profissionais capacitados e medicamentos disponíveis em quantitativo suficiente. Em razão desse estado de coisas e do elevado número de idosos correndo risco de morte, a associação resolveu peticionar ao secretário municipal de saúde, requerendo providências imediatas para a regularização do serviço público de saúde. O secretário respondeu que a situação da saúde é realmente precária e que a comunidade precisa ter paciência e esperar a disponibilização de repasse de recursos públicos federais, já que a receita prevista no orçamento municipal não fora integralmente realizada. Volte para mim. Aqui, olha, uma dica, já que foi dada pelo examinador, é que existe aqui uma obrigação de fazer, né? Uma obrigação de entregar aí os remédios. Então, o objeto é mais abrangente, né? Por exemplo, de uma ação popular. Então, há já uma ideia, né? Encaminhando aí o candidato a pensar nesta ação civil pública. Volta lá para a tela.
reiterou, ao final, e pelas razões já aventadas, a negativa de atendimento laboratorial aos idosos. Além disso, as obras públicas da área de lazer do bairro em que estava situado o posto, nos quais eram utilizados exclusivamente recursos públicos, continuaram a ser realizadas. Então, volte aqui. Será que as prioridades governamentais estavam devidamente adequadas para aquilo? Né? Porque se você deixa de dar o remédio, mas continua fazendo obras, né, de melhoria para os locais de lazer, será que isso é tão importante quanto a proteção do direito à saúde, quanto a proteção do direito à educação, por exemplo? Olha lá. Considerando os dados acima, na condição de advogado, contratado pela Associação Alfa, percebam que normalmente vai ser isso, né, advogado da associação, elabore a medida judicial cabível para o enfrentamento do problema, inclusive com providências imediatas. Volte para mim. Quando o examinador coloca lá providências imediatas, o que ele espera de você? Que você peça a liminar, que você utilize aí o artigo respectivo na própria lei da ACP, da Ação Civil Pública, que trata do pedido liminar. Volte lá. De modo que seja oferecido atendimento adequado a todos os idosos que venham a utilizar os serviços do posto de saúde. A demanda exigirá, olha isso, a demanda exigirá dilação probatória. Vem comigo aqui. Bom, aqui ele fechou com chave de ouro o examinador. Por quê? Porque se a demanda exigirá dilação probatória, qualquer dúvida que estivesse pairando na sua mente de que poderia ser um mandado de segurança coletiva foi sanado nesta última frase. Eu imagino os candidatos fazendo esta prova, lendo o problema inteiro, tremendo, falando, ai meu Deus, caiu justamente um problema que dá margem a dúvidas, porque eu posso pensar no mandado de segurança coletivo, eu posso pensar na ação civil pública, posso pensar na ação popular, enfim, posso pensar em outras coisas também. Se eu for um aluno assim que estou flutuando, né, posso pensar inclusive num recurso extraordinário, né? Brincadeira à parte, você vai lendo, vai dando aquela angústia, porque você não sabe qual é a peça, chega no final, ele vem e dá de presente que a demanda exigirá dilação probatória. Quando ele diz isso, você já exclui de plano o mandado de segurança, porque o mandado de segurança não há dilação probatória no mandado de segurança. A prova tem que vir o quê? Pronta, pré-constituída. Volta lá para a tela. Valeu 5, né? A peça aí. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo não confere pontuação, isso vocês já sabem. Então, volte para mim. Agora, né, chegou o momento de nós comentarmos o que é que o examinador queria que contivesse na sua petição inicial de ação civil pública. O que o examinador esperava de você, candidato? O que ele esperou lá atrás, né? O que ele esperou? E agora, o que eu espero como professora de você, meu aluno, que elabore a sua ação civil pública? O que eu espero que você conche, né? O que não pode faltar na sua peça? Você vai fazer do seu jeito, tranquilo, mas você vai usar esses dados. Por quê? Porque você vai estudar, né, pelo certo, pelo que foi avaliado e pelo máximo. Quem estuda mais vai saber fazer o menos. Então, se você treina pelo melhor, se faltar alguma coisa, não tem problema, você vai continuar sendo aprovado, tá? Treinar sempre pelo seu máximo. Então, olha lá. A peça correta, de fato, foi a ação civil pública. A ação deveria ser indenizada ao juízo da comarca X ou da Fazenda Pública. Por quê, gente? Porque os dados constantes do iniciado não permitiram identificar a organização judiciária do local. Volte para mim. Então, o local do dano vai ter se ele for apresentado no problema. Comarca, sei lá, X, Y, Z, aqui a gente colocou a X, colocou, né, uma comarca qualquer, ou então da comarca e reticência, até melhor, para não identificar a sua peça, né, da comarca tal. Volta lá. O examinando deve indicar na qualificação das partes, o que ele vai indicar? Que a associação AFA como demandante e o município Beta como demandado, tá? Em relação à legitimidade ativa, o que é que você vai colocar? Volte para mim.
que a associação cumpriu os requisitos que a lei exige que ela cumpra. Primeiro, que há uma pré-constituição após um ano, no mínimo de um ano, ela tem 3 anos. Mas não basta isso. O segundo requisito você também tem que comprovar aqui. Qual que é o segundo requisito mesmo? Isso, eu estou ouvindo daqui. Pertinência temática, tá? Então, olha lá. Ela destina-se, essa associação, então ela está mais de um ano, e ela destina-se à defesa do patrimônio social, do direito à saúde de todos, atendendo, portanto, as alíneas A e B. Ou seja, ela tem pertinência temática, porque também protege a saúde, e ela foi constituída há pelo menos um ano. Ela tem 3 anos. Na tela. Em relação à legitimidade passiva, do município beta, ela é justificada por ser o responsável pela gestão do posto de saúde. Volte para mim. Não é quem causa o dano? Bom, se eu tenho a gestão, sou eu que destino ali, sou eu que decido o que eu vou atender no plano de saúde. Ele é responsável por causar o dano aí, né? Aos idosos aí por não terem direito de receber essa medicação. Voltando lá. O cabimento da ação civil pública decorre do fato de o objetivo da demanda ser a defesa para todos os idosos, que procuram o atendimento do posto de saúde Gama, nos termos das finalidades estatutárias da associação, defesa do patrimônio social e, particularmente, do direito à saúde de todos, e não eventual defesa de direito ou interesse individual. Isso é bem importante, volte para mim. Não é o idoso específico e um remédio específico, é a defesa de todos. Estamos falando de direitos aqui protegidos, né, meta-individuais, que não são direitos que transcendem a esfera individual. Volta lá. Como se discute a qualidade do serviço público oferecido à população, e esses idosos não podem ser individualizados, a qualidade do serviço e esses idosos. Trata-se de típico interesse difuso. Volte para mim. Dá para saber quantas pessoas estão sofrendo, né? Pela falta, pela qualidade desse serviço, pela má gestão desse posto de saúde? Não dá para quantificar, né? Então, os direitos são difusos. Volta lá. E aí você coloca os artigos que fundamenta, tá? O artigo 1º, inciso 4º e 8º da 7347 de 85. O que se verifica na hipótese é a necessidade de defesa do direito à vida e à saúde dos idosos que procuram os serviços do posto de saúde Gama, bem como de sua dignidade, amparados pelo artigo 1º, inciso 3º, pelo artigo 5º, caput, pelo artigo 6º e pelo artigo 196 da Constituição. Volte para mim. Por que eu falei de vários aqui no início, né? Dignidade da pessoa humana, artigo 5º, igualdade e tal. E ainda fui lá, direitos sociais, artigo 6º, ainda fui lá no final, para falar expressamente do direito à saúde, que também é protegido, né, pela Constituição Federal. Volta lá. Na fundamentação, deve ser indicado que esses direitos estão sendo preteridos para a realização de obras destinadas ao lazer, obras de lazer, o que é constitucionalmente inadequado, em razão da maior importância dos referidos direitos. Afinal, sem vida e saúde, não há possibilidade de lazer. Sem vida e saúde, não há possibilidade de pensar em lazer. O município tem o dever de assegurar o direito à saúde dos idosos e de cumprir a competência constitucional conferida para fins de prestação de serviço público de saúde, conforme artigo 30, inciso 7º, artigo 196 e 230, todos da Constituição de 88. É importante ainda que o examinando, né, formule aqui, ó, pedido de concessão de medida liminar. Volte para mim. Nós já vimos, o examinador no problema, ele deu a dica, ele deixou claro que ele queria a concessão de medida liminar. Então, se ele deixou claro isso no problema, você vai pedir a liminar.
Sempre que couber, sempre que ele der margem a isso, sempre que ele falar de uma coisa urgente para ontem e tal, você vai colocar liminar. Volta lá. A fim de compelir o município a regularizar os sistemas de saúde e prestar o atendimento laboratorial adequado aos idosos na localidade abrangida pelo posto de saúde. O examinando deve indicar a proteção constitucional dos direitos à vida e à saúde, bem como da dignidade humana e o risco de ineficácia da medida final. Ineficácia da medida final se a liminar não for deferida, tendo em vista a urgência da situação, uma vez que os idosos estão sujeitos a complicações de saúde e a risco de morte, caso não recebam o tratamento de saúde adequado. Deve ser demonstrada, portanto, a presença, do fumus boniuris e do periculo in mora. Volte para mim. Você sabe, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, tá? Então, a plausibilidade jurídica do pedido, a fumaça do bom direito e, se não der a tempo, se não for concedida hoje, não adianta mais conceder, porque o perigo na demora pode causar um dano irreparável, ainda de difícil reparação. Tá certo? Olha lá, ao final, pode voltar, deve ser formulado pedido para que a medida pleiteada em caráter liminar seja tornada definitiva. Deve ser requerida a produção das provas necessárias à demonstração da narrativa inaugural. Por fim, deve-se apontar o valor da causa. Bom, então como que vai ficar? Volte para mim. Entenderam aqui o enquadramento, o que o examinador quer que você coloque na sua peça, o que a professora quer, porque agora você vai escrever aí a sua peça. E, para finalizar, como que foi distribuído os pontos? Até para você ver o que é mais importante você memorizar. É claro que se você colocar tudo, você já passou, tá ótimo. Mas você precisa colocar, no mínimo, as coisas que pontuam mais e que levam à sua aprovação. Então, olha lá. O endereçamento, veja que não vale tanto, mas é correto. Volte para mim. Embora valha apenas 0,10, o endereçamento é o início da leitura pelo examinador da sua peça. Então, veja, se você coloca aí Justiça Federal, por mais que você não vá ganhar apenas 0,10, sabe aquela coisa que a gente conversava lá na infância, que a primeira impressão é a que fica? Vale aqui. Você imagina que você manda a sua peça para um local errado. Pô, já perdeu, né? Então, o advogado tem que saber para onde é que ele vai mandar a peça dele. Então, por mais que a pontuação seja pequena aqui, só 0,10, é importante o seu endereçamento, porque você mostra para o examinador que você está acertando, você começou acertando. Se você erra o endereçamento, o que é que você está deixando claro para o examinador? É exatamente isso, que você começou errando. Entenderam? E aí o olhar pode ser já um olhar mais, começou mal, tá? Então, vamos tentar acertar aí o endereçamento. Qualificação das partes, que o demandante é a associação alfa, 0,10. Demandado município alfa, 0,10 também, cada um separadamente, podendo chegar a 0,20. Legitimidade ativa vai ser da associação, e olha só que interessante aqui. Aqui você vai ter que dizer, que ela foi constituída há mais de um ano, que ela destina-se à defesa do patrimônio social e do direito à saúde de todos, porque vai tudo separado, 0,10 para a legitimidade ativa, possuir um ano de pré-constituição, pelo menos, mais 0,10 para pertinência temática, tá? E mais 0,10 a hora que você colocar onde é que se fundamenta essas afirmações. E ela se fundamenta no artigo 5º, inciso 5º, alíneas A e B, da Lei 7347 de 85. Vai mencionar ainda que a legitimidade passiva do município é justificada por ser o responsável pela gestão do posto de saúde, tá? Então, você pode chegar só em relação à legitimidade até uma pontuação de 0,40. Tudo separado, 10, 20, 30, 40. Isso é interessante, volte para mim,
porque se você errar uma parte da legitimidade, você não perde a pontuação toda, né? Você perde só 0,10. Se você acertar tudo, você leva lá o 0,40. Isso, pelo menos, é uma forma correta aí de avaliar. O cabimento, lembra da que a gente falou para fazer na peça separado? O cabimento da ação civil pública, você vai colocar, né, que esse cabimento exclusivo, por que exclusivo? Volte para mim, para deixar claro aí para o examinador, né, que essa peça é a peça correta, que não há margem para outras, interpretação de outras peças. Olha lá, o cabimento exclusivo decorre do fato de o objetivo da demanda ser uma defesa para todos os idosos que procuram o atendimento do posto de saúde, Gama, nos termos das finalidades estatutárias da Associação Defesa do Patrimônio Social e, particularmente, do direito à saúde. Então, voltando aqui, direito difuso, né, vai ser protegido pela ação civil pública. Tudo bem aí? Tranquilo quanto a isso? Ótimo, maravilha. Bem, então, além disso, que é mais que eu quero conversar com vocês, porque eu acho que alguns minutos aí para concluir, né? Tá, eu tenho alguns minutos para concluir. Eu quero dizer que a ação civil pública, ela apareceu assim, como essa peça, que você vai treinar aí na sua casa. Mas ela já apareceu também como uma questão antiga, mas eu, né, para preparar essas aulas para vocês, eu vou buscar, né, de todas as fontes aí, para saber como é que o examinador traz isso para vocês. Então, eu trouxe essa questão porque ela veio numa prova mais antiga e pode voltar a aparecer. Então, olha lá comigo o que essa questão. Isso não foi a peça, foi questão, tá? O Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública com o objetivo de garantir, de novo, o fornecimento de medicamento pelo Estado à pessoa idosa, que não necessitava urgentemente de remédios indispensáveis à preservação de sua vida, tendo o juiz de primeiro grau concedido liminar, determinando o fornecimento imediato dos remédios. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de procurador do Estado, convocado pelo Procurador-Geral da República para se manifestar sobre a referida ação civil pública, discorra acerca da legitimidade do Ministério Público Estadual para o ajuizamento da ação, apontando os dispositivos constitucionais e legais que se aplicam ao caso. Volte para mim. Então, veja que, né, lá atrás era até mais fácil, porque você ia colocar lá o artigo 127 da própria Constituição, que trata lá do Ministério Público, que ele, né, protege os interesses individuais indisponíveis, vai falar um pouquinho do artigo 129, inciso 2º, né, que trata especificamente aí da propositura pelo Ministério Público da Ação Civil Pública, pode comentar também o artigo 196, o artigo 5º da Constituição e a própria lei da Ação Civil Pública. Esta lei que nós conversamos aí durante todos esses 2 blocos aí e nos atemos especificamente sobre esta lei. Bem, agora as palavras finais. Quais são as palavras finais, professora, depois aí de quase 48 horas aula, né? Praticamente isso, 48, quase 50 horas aula falando sobre o direito constitucional, a segunda fase em direito constitucional. Bom, as palavras finais, elas começam assim. Se você chegou até aqui, de fato, eu acredito que sua aprovação está bem próxima. Segundo, que você fez o seu melhor. E é isso que você deve levar para o dia da prova. O seu melhor. Mesmo que esteja cansado, com dores, né? Normalmente, os alunos vão para as provas sentindo esses desconfortos, né? Sentem dores. Às vezes dor de barriga, dor de cabeça, dor no estômago, porque a tensão a gente somatiza e acaba levando isso para o corpo, né? A mente está aqui trabalhando no corpo. Faça o seu melhor independentemente dessas dores, porque pode ser, né, que essa dor venha justamente para te incapacitar lá no dia, para que você, né, fique muito mais ansioso do que o necessário. E eu digo para vocês que a prova da OAB é só
mais uma vitória na vida de cada um de vocês. Vocês têm aí uma bagagem de vitórias. Às vezes não reconhecem, às vezes não lembram, né? Mas existe uma bagagem de vitórias na vida de cada um de vocês. Se apeguem a essas vitórias, ao menos uma. Lembrem de uma vitória e leve essa sensação, né, dessa lembrança, dessa vitória que você já teve, desde uma prova, ou até mesmo, né, a maternidade para as mulheres, né, ou alguém que fez algo que se sentiu bem, né, que passou na prova de carteira de motorista, enfim, tem muita coisa na vida, né, a vida é longa, tem muita coisa que a gente enfrenta, fez um exame, enfim, muita coisa. Recorde de uma dessas vitórias e leve para a prova, para que lá você consiga fazer o seu melhor, né? Respire. Se você ler o problema e ficar muito confuso, vá até o banheiro, lave o rosto, não tem problema algum. Vá lá, né? Volte, leve água, vá tomando água, não tem problema que vá ao banheiro, mas vai hidratando, qualquer coisa alonga, né? Eu brinco com os meus alunos, alonga um pouquinho os braços, né? Dá aquela soltada, relaxada e continua fazendo. Faça o seu melhor. Com medo ou sem medo? Vá com medo, mas vá, sabe? Eu vou dizer para vocês que essa é a minha história. Não tô dando essa dica para vocês, mas eu sempre fiz muitas coisas com muito medo, mas eu fiz. E quando eu vi, tava lá, né? Sendo aprovada numa coisa importante para minha vida, tava lá concluindo os meus estudos, sendo contratada para dar aula num local novo, né? Ou sendo mantida no mesmo local. Tô aqui no Legale, vai fazer 11 anos quase, né? Então, sendo mantida no mesmo local há muitos anos, porque também a gente conquista as coisas e às vezes para permanecer, né, para manter é difícil, né? Às vezes a gente é muito fogo de palha, né? Consegue, obtém e manter, né? Manter também é um desafio. Então, essas palavras, elas foram utilizadas por mim mesma, na minha história de vida e que eu deixo para vocês, né? Podem acreditar em vocês, né? Vocês são merecedores, vocês são dignos da da aprovação. E se não for dessa vez, também não tem problema nenhum. Nenhum. É só continuar fazendo, porque só não passa quem desiste. E você, aluno de Direito Constitucional, não é um aluno que tem um perfil de desistência. Eu confesso, né? Nós estamos aí no ápice da pirâmide, né? Somos supremos, que os outros professores não ouçam, né? Mas todas as outras segundas fases, qualquer delas, está sujeita, está submetida ao texto constitucional, que nós é que conhecemos bem, né? Então, por favor, eu acredito em vocês, dê notícias, sucesso e até breve, até um outro momento, até um curso de pós-graduação. Tchau, tchau!